Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Muito bem, é hora de ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Temos pensado no livro de Ruth, no Antigo Testamento, uma história muito bonita de uma jovem moabita que ficou viúva e decidiu morar em Israel com a sua sogra, também viúva, que se chamava Noemi. O texto bíblico diz que assim que Ruth chegou com Noemi a Israel, Ruth decidiu logo ir trabalhar, e ela disse assim para sua sogra. Eu leio o livro de Ruth, capítulo 2, verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. E aí Ruth, já chegando a Israel, demonstra sua disposição de trabalhar, de fazer o melhor, não só por si, mas também para ajudar a sua sogra, que, como disse, também estava viúva. E o verso 3 diz assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Elimeleque era o sogro de Ruth, que havia falecido, o esposo de Noemi. Quando diz que por casualidade entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, significa que ela não sabia que o dono do campo era parente do seu falecido sogro. Mas é claro que a providência divina estava agindo no silêncio para o bem dos seus filhos. Na sequência do texto é dito que, ao Boaz chegar e ver a jovem desconhecida, ele perguntou a um dos seus servos: de quem é essa moça? E a resposta eu leio agora, nos versos 6 e 7. O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Ela me impediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. O diligente esforço de Ruth, sua dedicação, mesmo fazendo algo tão simples, tudo estava sendo observado e foi relatado a Boaz. Em seguida, nós temos um lindo diálogo que revela a bondade de Boaz e a humildade de Ruth. Veja como isso é maravilhoso. Versos 8 a 14. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz:
porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz então respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Rute disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Rute: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Boaz era um homem temente a Deus e entendia o propósito do Senhor para o seu povo, ser bênção para os outros povos. Abençoar os nossos semelhantes sem preconceitos e julgamentos, mas com amor e generosidade. Depois Boaz chegou a dizer aos seus servos: tirem algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela os apanhe. Assim Rute conseguiu ajuntar quase 20 litros de cevada e levou para Noemi, juntamente com um pouco de comida que havia sobrado da sua refeição. Interessante que Noemi, impressionada com o resultado do trabalho, ela perguntou a Rute: onde você trabalhou hoje? Bendito quem acolheu você com tanta generosidade. Rute respondeu que havia trabalhado no campo de um homem chamado Boaz. E aí veja que interessante o que Noemi vai dizer para Rute. Eu leio o capítulo 2, verso 20. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é o nosso parente chegado. É nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Esse incidente deu a Noemi a oportunidade de explicar a Rute o costume judeu do levirato, que estabelecia que o parente mais chegado ou mais próximo de um esposo que havia falecido sem deixar filhos, se casasse com a viúva para perpetuar o nome do falecido, além de amparar a viúva. Então Noemi informa a Rute que Boaz é um parente chegado delas, um dos possíveis resgatadores. E o capítulo 2 termina dizendo que Rute continuou morando com a sogra e trabalhando no campo de Boaz até o final da colheita do trigo e da cevada. Em síntese, qual é a grande mensagem? O Senhor sempre guia os passos, a vida daqueles que lhe são fiéis. Bendito seja o nome do Senhor. Procuro em minha vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Por muitas vezes tenho me sentido sem força para continuar seguindo sem desanimar. Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi. Irmão, te erguerei e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim
força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmão, te erguerei e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Tu me erguerás. Senhor, ao refletirmos um pouquinho na Tua Palavra, com base no que nós pensamos e lemos, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a termos a mesma atitude de Boaz, para com aqueles que se aproximam de nós e precisam de nós. Que nós tenhamos disposição de estender as mãos e ajudá-los, Senhor. Concede-nos, Pai, um coração assim altruísta, desprendido, solidário, fraterno. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.